Olá, eu sou o Márcio Trindade do blog marciotrindade.com e vou mostrar para vocês hoje a continuação do screencast anterior falando sobre Cake e vou dar continuidade à aplicação Base with Cake. Para começar, vou mostrar para vocês aqui o que foi que mudou em relação ao core do Cake, o que eu mudei e o que essa mudança traz de diferença. Então vou aqui no marciotrindade.com, Cake on Rails, Commits. Aqui dia 19 de março o cortinho do que mudou e aqui foi o que eu mudei no dia 17. Aqui a primeira alteração aqui nesse dispatcher já é o que nos preocupa realmente. Essa alteração aqui eu simplesmente comentei ali onde eu coloco o prefixo underline na frente da action e eu já instanciei aqui eu troquei aqui o controller que eu tenho que instanciar. Então, em vez de eu chamar o Pages Controller, por exemplo, quando eu entro em admin, eu vou chamar o Pages Controller dentro do diretório admin. Então, foi só uma separação aqui para utilizar os diretórios. Vamos voltar aqui na aplicação. Eu vou mostrar para vocês primeiro como que a gente tira esse plugin aqui de cima. Esse plugin aqui é chamado Debug Kit, é um componente, tá? Então, a gente vem aqui dentro de app controller, tem o componente aqui, a gente comenta uma linha, descomenta outra. Pronto, o componente foi embora, tá? O log que a gente tem aqui embaixo, nessa parte, está sendo mostrado porque o nosso core debug está em 2. Então vamos aproveitar aqui, vou até voltar aqui, ó. Eu vou abrir agora o core e mudar ele para 0. Modo de produção, não aparece nenhum log e também não aparece erro na tela. Ok? Vamos então para o admin. Logar com o usuário Márcio Trindade, a senha admin. Esse é o padrão já que vem na nossa aplicação. Pronto. Eu vou iniciar mostrando para vocês aqui a parte de users. Como que essa parte está funcionando? Olha lá dentro de controller, o diretório admin. E aí, com o mesmo nome do controller, eu tenho aqui, ó, admin controller. Esse cara é instanciado automaticamente e todas as coisas que eu tenho aqui dentro são carregadas. Então, o que a gente tem aqui? Helper, do FCK Editor, o field name, componentes. Então, tem um componente para upload. Eu tenho um atributo chamado accept, que eu vou mostrar para vocês porque funciona, e o authorize aqui admin. Já tenho o before filter para dentro de admin, então qualquer pessoa que tentar acessar o admin, ele já vai fazer um login required, ele vai utilizar authorized admin, então o cara tem que ter a role admin para poder acessar o admin. Isso aqui facilita bastante. Se você for criar outro prefixo qualquer, como, sei lá, flash, enfim, ou qualquer coisa, você também pode criar esse flash underline controller dentro do diretório flash e ele vai funcionar perfeitamente. Ele também vai trazer esse daqui. Vamos agora no users controller. O users controller ele está herdando o admin controller. Quando ele faz isso, ele traz todos esses métodos aqui para dentro desse controller. E aí aqui o que eu preciso fazer é simplesmente editar alguns métodos que eu precise. Se eu não precisar editar nenhum, eu não simplesmente deixo o padrão. Tá? Então, aqui no users, por exemplo, a gente tem a parte de index, trazendo todos os usuários que eu tenho. Eu vou ter aqui, ó, new user. Ele traz aqui o formulário. Se eu adicionar aqui um usuário, vamos lá. Eu vou colocar esse cara como administrador e também como usuário. Ele adicionou, trouxe mensagem pra gente. Você vai falar, pô, mas onde está isso? Está tudo aqui dentro do admin. Tem um método add que manda por create. Tudo pronto. Vou mostrar para vocês então de onde está vindo as views disso.
eu vou aqui dentro de users, dentro do admin, eu não tenho nenhuma view aqui, só tem uma chamada underline form. Então, o que acontece? Vamos adicionar um arquivo aqui index.ctp, colocar um h1, escrever um teste qualquer aqui, e funcionou. E se eu retiro esse cara aqui, o que acontece? O sistema não encontra esse arquivo, então ele vai dentro do diretório scaffold e procura pelo arquivo index. Ele encontra o arquivo index e ele já mostra este index aqui na tela. Como eu retirei, ele vai voltar para cá. E agora, digamos que eu estou usando essa index default, desse scaffold, só que eu não quero mostrar um determinado campo. Eu não quero que apareça, por exemplo, o username, ou eu não quero que apareça o nome do cara. Para isso, essa variável except que tem aqui dentro do admin, eu só preciso copiar ela para cá. Então, dentro desse array, eu passo o que eu não quero que seja mostrado. Username, e o username some daqui. Se eu passar também o name também some dali. Tá? Isso aqui facilita bastante a vida para você não ter que criar uma index específica para mostrar o que você já tem. Se quiser, pode criar essa index mantendo só o padrão das variáveis aí, você não precisa nem criar o método. Bom, a mesma coisa é feita para o add e para o edit e para o reorder. No caso de usuários, a gente não tem reorder porque você não precisa reordenar os usuários no seu site, tá? Como você não tem reorder, você precisa colocar, então você não tem o campo position dentro da tabela. E aí você precisa colocar esse var order igual username. Porque senão, por padrão, ele vai usar sempre a ordenação via o campo position da tabela. Vou tirar aqui só para vocês verem, vai dar um erro de SQL, mas como o core está em 0, não vai mostrar esse erro na tela. Tá? Vou voltar aqui agora. Belezinha. E agora, o que esse formulário de add e edit que eles fazem? Eles têm a parte simples, tá? No add tem só esse new, o nome do modelo. E no edit tem só o updated aqui, ó, didn't, o nome do model também. E ele sempre vai adicionar um elemento aqui, né, um include, com o nome do controller e underline form. Então, se eu tiver em users, ele vai procurar o admin users underline form, que é esse cara aqui. Então, quando eu for criar um módulo novo, por exemplo, news, eu só preciso criar news, fazer um controller que estende o admin, pegar um diretório, criar um diretório aqui dentro de news e colocar um underline form aí dentro com o formulário. Aqui o formulário básico do Cake, a gente não precisa entrar em detalhes. E observe que ele está usando este required login. Isso aqui é uma validação JavaScript chamado jQuery Plugin Validation. Ele mostra já aqui a validação. Lógico que além dessa validação JavaScript, você também tem que adicionar sua validação no model. Agora eu vou mostrar para vocês então como está funcionando na parte do Pages, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem. Porém, aqui no Users, antes disso, deixa eu só voltar aqui. A gente tem o método edit e o update, que eu sobrescrevi o método do admin. Por que eu sobrescrevi? Ele faz a mesma coisa que no admin, porém aqui, ó, eu adicionei esse user password para 0, tanto na hora de mostrar o formulário, quanto na hora de gravar. Eu verifico se ele está com 0, eu retiro ele para ele não fazer o update desse campo. Então, na hora de fazer o update, esse campo não é atualizado se ele for vazio. Isso aí facilita bastante também para quando for editar a senha de um usuário. Então agora vamos lá para o Pages. No Pages eu faço a mesma coisa, ele herda do admin controller, então ele já tem todas aquelas funcionalidades e o login required para role admin. E agora você pode observar que aqui a index de Pages ela é diferente. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Eu criei uma index diferente porque eu preciso receber um ID. Afinal de contas, essa árvore aqui ela é infinita. Então eu posso adicionar um novo filho para esse cara aqui. Vamos adicionar aqui um filho rapidinho. Opa.